contigo eterno prosseguir e ver a graça de ser teu, pra ser espelho e refletir tua luz e o mundo iluminar. Seguro vou em tuas mãos, eu sei que tudo isso passará. Em tua graça eu vou, tens esperança em mim. Quem me sustenta é a tua palavra. Vou. Eu pensei que só por meu pensar tu virias a ser. Uma boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira, a nossa conversa ao vivo. Bom que a gente pode se encontrar nessa noite para a gente conversar um pouquinho do nosso assunto, que nós começamos no culto e vamos continuar na noite de hoje. Na noite de hoje queremos conversar sobre simplesmente viver. E hoje, uma noite diferente. Bom, a gente tem um convidado muito especial, que eu prometi para vocês no domingo que estaria aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite. Você viu só o convidado especial, né? Olha só. Muito obrigado pelo especial, Thiago. De nada. Mas olha, é o Thiago que vai conduzir aí a noite. Estou aqui junto só para comentar e tentar, talvez, contribuir aí com algumas ideias. Mas é muito legal estar aqui junto com vocês, muito bom participar desse momento. E eu espero que todos vocês aprendam bastante hoje. Tá certo, tá certo. E aí, Jorge? Tem um pessoal que já está entrando aí. Quem mandou uma boa noite pra gente? Tem a Miriam, aí sua madrinha, né? Opa, boa noite, Miriam. A Wanda Marmentini, a Rosane, a Amanda Lázari, a Juliane, a Solange Canelo, todas elas mandaram aí um boa noite aí para nós, mas tem mais gente aí com a gente, né? Tem uma turma aí conosco. Legal. Então, boa noite para quem nos mandou uma boa noite e para quem está quietinho acompanhando a transmissão aí. Hoje a gente vai levar um papo diferente, por isso hoje o Jorge está aí também dando uma força para a nossa conversa, mas a gente quer ouvir de vocês, ouvir o que vocês têm a dizer e a contribuição de vocês para o nosso assunto de hoje. Certo, Jorge? Isso aí. A gente está acompanhando aqui o chat, né? Se tiver dúvidas, comentários, coloca aí que vai ser bem legal ter a participação de vocês. Se vocês verem que o assunto da live de hoje é interessante, ou que você crê que isso aqui pode fazer a diferença na vida de alguém, a gente incentiva vocês a compartilharem, quem sabe, a live com os seus amigos, na sua timeline do Face, que essa é uma boa oportunidade de a gente testemunhar da palavra de Deus para outras pessoas. Fica aí o incentivo. Então, nós estivemos conversando no culto de domingo sobre privação. E nós conversamos que privação nos lembra que não podemos cuidar adequadamente de tudo aquilo que nós possuímos. Vem um momento de crise, uma situação de dificuldade, uma crise como essa, uma pandemia, uma crise econômica, ou até mesmo uma estiagem mais longa, e a gente vê como tudo aquilo que nós temos parece que escorre entre os dedos. E aí a gente não se sente mais tão seguro, certo, Jorge? Correto. E sabe, Thiago, assim, falando sobre simplicidade, eu acho que essa é uma das grandes lições que a gente está tendo nessas privações. A gente está perdendo coisas, né? Talvez até muitos de nós tiveram até redução de salários e tudo, né? E eu acho que uma das grandes coisas que a gente aprende, uma é ser grato pelo aquilo que a gente tem,
E eu vejo assim as pessoas sendo muito mais gratas pelas coisas que têm. E a segunda coisa, a gente pode aprender também a viver de uma maneira mais simples, uma maneira bem menos complicada do que a gente fazia. É verdade. E, realmente, nós vivemos de uma forma complicada. E se tem uma passagem que fala para nós sobre uma vida mais simples, é essa aqui que está sendo projetada para vocês. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Conversamos nesse último domingo sobre essa passagem, uma promessa de Jesus, de que tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que é fundamental para a nossa vida, Ele vai prover para nós. Deus provê isso para os seus filhos. E essa é uma promessa muito legal, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Quer fazer uma colocação? Não, eu acho que é isso mesmo, uma promessa muito importante. E esse está sendo um dos textos que a gente mais está lendo nessa época, né? Se você até quiser ler o texto todo, se não me falha a memória, ele começa no versículo 25 de Mateus 6, e ele fala muito sobre preocupações, um texto fantástico. Se você não conhece, leia, que é um texto muito importante para a nossa época. Lemos ele todo, inclusive no culto de domingo, e a live de hoje é baseada no culto de domingo. Então, se você não assistiu o nosso culto do domingo agora, incentivamos você a fazer isso para se inteirar um pouquinho melhor deste assunto. E acontece que o convite de Jesus, nesta passagem, é um convite para uma vida mais simples, para uma vida privada de preocupações. Acontece que as privações, esses momentos de crise, as privações que a gente enfrenta, elas tiram a nossa paz. Porque a gente fica preocupado com as coisas que nós temos, possuímos, e ansiosos pelo futuro. E Jesus nos convida a uma vida privada de preocupações e ansiedades. E de que forma Ele nos convida? Através da passagem que nós lemos. Ele diz assim, olha, eu vou cuidar de tudo que tu necessita. Então, para você agora, não se preocupe agora com o seu bem-estar, ou quem sabe, não fique ansioso porque você tem medo de não ter aquilo que você necessita para seguir adiante, que isso eu vou cuidar. E cuida você agora de buscar o meu reino e a minha justiça. E buscar o reino e a justiça começa, em primeiro lugar, num relacionamento profundo e sincero com Deus. Correto. Concorda, Jorge? Correto. Às vezes a gente pensa em tudo isso de uma maneira mais mecânica, mais tradicional, né? Eu vou na igreja, eu faço as coisas boas. Mas a Bíblia, quando ela vai falar de reino de Deus, de espiritualidade, ela não está falando sobre seguir um conjunto de regras, nem participar de um número X de rituais. Ela está falando de um relacionamento vivo com Deus. A gente realmente incluir Deus na nossa vida, a gente aprender a ouvi-lo, conversar com Ele. Isso é realmente muito importante. Tá certo. E, além disso, no culto de domingo, nós conversamos 3 dicas bem legais do que acontece agora, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, e deixamos de lado as ansiedades por aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós temos. E nós conversamos sobre 3 coisas que nós passamos a encarar de um jeito diferente, e também nós fundamentamos elas na Bíblia lá. Então, se você quiser ver a fundamentação certinho desses 3 pontos, dá uma conferida na página do Face, Meu Que Palmitos, para ver o culto de domingo. E são essas 3 aqui, ó. Encarando tudo que possuímos como um presente de Deus. Esse foi o primeiro ponto de que nós conversamos. Encarando como assunto de Deus, cuidar de tudo que nós possuímos. E terceiro, colocando o que possuímos à disposição de outras pessoas. Jorge, queres fazer um comentário aqui, em breve? Eu acho que são 3 pontos bem legais, bem desafiadores. Pessoal, e desses 3 pontos aqui, nós queremos saber de vocês. E aí já vem a primeira pergunta para vocês participarem. O Jorge vai estar acompanhando ali as respostas de vocês. E desses 3 pontos aqui, para você, qual destas compreensões parece mais desafiadora de ser vivida? Lembrando que nós podemos encarar aquilo que nós possuímos, os nossos bens, o nosso sustento, diante dessas 3 coisas aqui. Mas qual delas te parece mais desafiadora? 1, encarando tudo que possuímos como presente de Deus. 2, encarando como assunto de Deus cuidar de tudo que possuímos. Ou 3,
colocar o que possuímos à disposição das outras pessoas. Vão comentando aí, deixe o seu parecer, o que parece mais desafiador. Se você quiser, incentivamos a escrever o porquê. Vai ajudar a gente a entender o que você quer dizer. Exato, pode ser também. E vão participando ali, né? Eu só vou dando os boa noites aqui, vamos na atualizada, pode ser? Vamos lá. Entrou mais gente aqui, então boa noite para a Isanete e para a Dona Jane, lá de Chapecó. Muito bacana que vocês estão aí junto com a gente. Para a Teonilda, para a Dilce, para a Amanda Trentini, legal. A Mirna também está aí, o Adélio, a Juliane Galon, o seu Egon, a Giane, o Renato e o Chico. Muito bem, boa noite aí para vocês, que bom que vocês estão junto com a gente. Muito boa noite. E ó, agora a gente sabe que vocês estão por aí, então a gente quer ouvir as contribuições de vocês quanto a essa pergunta. Enquanto vocês vão respondendo, pessoal, nós queremos trazer na noite de hoje algumas implicações práticas, consequências ou orientações práticas de como a gente vive essas três concepções na prática, na nossa vida. Porque se a gente deixar esse assunto assim, isso vai ser apenas uma reflexão, ou isso fica apenas na nossa cabeça, como a gente encara as coisas de um jeito adequado. Mas a gente quer conversar hoje como a gente bota isso na prática. E por isso, para isso, a gente separou algumas dicas. E ó, eu preciso que você preste muita atenção nisso. São dicas, não são regras, certo, Jorge? Certo, a gente entende que regra é o que está claro na Bíblia, né? E aquilo que Jesus falou, aquilo que é uma orientação bíblica. As dicas são coisas que a gente pode fazer de desdobramento a partir das regras, né? Então elas já não são as regras, mas são dicas muito importantes e boas. Isso mesmo. E a primeira delas é, a partir dessas três concepções, a seguinte: compre coisas por sua utilidade, não pelo status que possuem. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Tu começa ou eu começo? Ah, tanto faz. Pode falar. Eu começo. Então, eu acho essa dica muito legal, pessoal, e também um pouco desafiadora, porque na prática, às vezes a gente não se dá conta do que faz a gente escolher determinada coisa ou não. E eu tenho a impressão muito forte de que a gente é levado a comprar coisas pelos status que ela tem. Né? A roupa que a gente compra, a gente imagina, eu vou comprar essa roupa aqui porque as pessoas vão me ver vestindo ela. Às vezes até é uma coisa meio inconsciente, nem é uma coisa que está tão assim no nosso pensamento, mas ali no inconsciente, bem lá no fundo, às vezes a gente pode pensar nisso. Isso, e daí talvez, acho que isso é mais problemático, Jorge, quando a gente compra algo que não é necessário, apenas pensando no status que ela tem. Né? E daí, quem sabe, é algo que nem é necessário para a nossa vida e a gente só está se preocupando realmente com o status. E aí eu acho que não está uma motivação, um impulso muito legal para a nossa atitude. Não, exatamente. E tem mais uma questão que eu acho que vai junto nisso aí. A gente pode comprar coisas também pelo status, que nem você falou, né? Para realmente as pessoas verem, a marca tal, o carro tal, e aí a gente acaba vivendo em função daquilo que os outros pensam da gente, né? E às vezes a gente também compra uma coisa para se sentir bem. Você já fez isso, Tiago? Uma coisa, já fiz. Você não teve essa sensação da gente comprar alguma coisa para se sentir bem? Não é uma coisa que você precisa, não é uma coisa que nem seja realmente útil, mas aquela sensação de comprar é boa. Aquela sensação de ficar fuçando no Mercado Livre, ficar fuçando no Google, pesquisando preço, né? Comprar, esperar chegar, embalar, é uma sensação tão boa, né? E às vezes a gente realmente compra muita coisa que na verdade a gente nem precisava. E me parece que é um pouco de uma ilusão isso, né? Porque depois que aquilo chega, talvez depois que a gente tem, não tem mais aquele brilho. Não, o encanto ele passa muito rápido. E esses dias eu ainda me peguei assim, eu estava olhando coisas na internet para comprar. E aí, claro, por a gente estar numa situação econômica agora mais complicada, eu desisti, né? E depois eu fiquei pensando assim, eu preciso mesmo disso? Isso está fazendo falta? Eu vou ter tempo de usar isso? E na verdade, não. Eu não teria tempo, não teria como agora. Então, era a pura sensação de comprar algo, sabe? E aí, esse é um impulso que a gente tem que controlar. Também, dentro disso, eu estava questionando o pessoal do Japa no sábado passado, a gente conversou Japa pouco desse assunto. é o nosso grupo de jovens aqui, né? Só para... Isso mesmo, o grupo de jovens. Valeu, Jorge. Obrigado pelo toque. E um dos questionamentos que eu levantei para eles foi como a gente tem dificuldade em usar roupas, em usar carros, até que eles se desgastem totalmente. Né? Quem sabe quando a roupa, assim, ela já não é, quem sabe ela ainda está boa,
e quem sabe aos nossos olhos ela não é mais tão bonita, a gente deixa de usar. Outras ela tem um rasguinho pequeno, um carro que ainda está bom, a gente troca pelo novo. Será que isso é necessidade mesmo? Ou será que a gente deixou ser influenciado a pensar desse jeito que isso é necessário e isso é importante? E eu acho que boa parte das preocupações que a gente tem não é com o necessário, não é com o básico. Aquilo que muitas vezes faz com que a gente se preocupe, se angustie, é essas coisas que na verdade são supérfluas, sabe? É de repente aquela coisinha a mais, aquele confortinho a mais que eu tinha, que era tão bom, e agora eu vou ter que abrir mão. Então isso acaba às vezes atormentando a gente, abrir mão desse tipo de coisa. O básico muitas vezes nem está em jogo ainda para a vida de muitas pessoas. E às vezes são modismos, né? São modas, assim, todo mundo tem, tá todo mundo comprando, e a gente embarca nessa. Por exemplo, tempos atrás não era assim, mas hoje em dia ninguém vive sem celular. E acredito que, de certa forma, ele se tornou algo necessário, né? A gente usa e tal, mas, por outro lado, eu acho que não. Eu acho que a troca de celular vai aparecer numa dica mais pra frente ali, né? Quando a gente vai falar dos equipamentos mais modernos, eu acho que de repente talvez pareça ali. Eu não lembro agora, eu tirei algumas para não ficar muito longo. Ah, então tá bom. Mas assim, ó, já que falamos disso, eu acho que realmente assim, ó, a questão de troca de eletrônicos, eu acho que é uma coisa que, se a gente não cuidar, ela gera uma escravidão muito grande. Porque você sempre vai querer ter o próximo, e até no caso dos eletrônicos, são equipamentos bastante caros, né? E sempre, dali a pouco já vem o melhor. E assim, o seu dura na moda o quê? Quanto tempo? Quantos meses? Muito pouco, daqui a pouco ele já passou, né? Então a moda é muito rápida, os equipamentos desvalorizam, então tem que tomar cuidado, sabe? E assim, ó, essa dica, eu vou dizer para vocês, ela tá me ajudando muito. Agora a gente vive uma época de dificuldade financeira. E assim, ó, honestamente, eu queria dizer para vocês que daqui a 2 semanas, 3 semanas, um mês, não vai ter mais coronavírus, tudo vai voltar ao que era. Mas a gente sabe que provavelmente não vai ser assim, que a gente está vivendo uma crise a longo prazo. Então é momento da gente colocar os pés no chão. Você que é pai de família, mãe de família, aí em especial, mas todo mundo. É momento da gente colocar os pés no chão, da gente lidar com as nossas finanças de maneira muito responsável. A gente não sabe ainda o que está pela frente. É claro que a gente confia que Deus cuida e nós vamos continuar confiando, mas isso também não nos exime da nossa responsabilidade. E essa dica ela é muito importante, sabe? Comprar as coisas pela sua utilidade é uma das dicas fundamentais para você controlar o orçamento. Ainda mais nesse momento de tensão que a gente vive, de preocupação, de ansiedade, de repente você vai se sentir tentado a descontar a sua ansiedade nas compras. Eu não tinha pensado nisso, é verdade. Né? A gente está todo mundo preocupado, ansioso em casa e tal. De repente você vai ser tentado a descontar nisso. E gente, aí, tudo bem, eu vou fazer emprestação, porque daí não tem problema. Mas você está assumindo um compromisso para meses. E você não sabe como vão ser esses meses. Será que isso é responsável? Então, nesse momento que a gente vive agora, de crise financeira, que a gente precisa ser muito realista na administração dos nossos bens, ou melhor, dos bens que Deus nos confia, eu acho que essa dica aí, compre as coisas pela sua utilidade, não pelo status ou pela sensação que elas te proporcionam, é fundamental. E é um filtro muito objetivo. Você está lá com o dedo no mouse para fazer a compra, desculpa os lojistas, tá? Ou você vai aí na loja, não sei, e é uma coisa que você se pergunta, e aí, isso é realmente necessário para mim mesmo ou não? Isso vai te ajudar a ter uma vida simples, vai ter menos preocupações, porque isso vai te gerar muito menos dívidas e responsabilidades, e vai te ajudar nesse momento agora, que a gente precisa botar os pés no chão, a lidar de maneira mais responsável. Queria fazer 2 últimas contribuições ainda, que vão na direção do que tu falou. A primeira delas é que realmente comprar coisas pelos status complica a nossa vida. Porque a gente fica realmente preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, como é que vai ser, né? E isso complica as coisas. Não simplifica, nos bota em situações delicadas de orçamento que tu comentou. E eu ouvi certa vez uma frase de um homem que foi morar no Alasca, ou na Antártida, não lembro, um dos polos, Polo Norte ou Polo Sul, ou na Alasca, não tenho certeza agora onde era. E ele ficou lá isolado e depois de poucos meses ele disse, olha, eu tenho percebido que é possível viver plenamente sem uma enormidade de coisas. Né? E realmente, às vezes a gente é levado a crer que a gente precisa de uma enormidade de coisas. E também crer dentro da nossa dica de que Deus promete dar tudo aquilo que nós
possuímos, né, aquilo que nós necessitamos, talvez desencanar da ideia de que eu preciso ter aquela coisa, eu preciso, né, comprar isso ou aquilo, porque se eu não tenho, se Deus não me deu, inclusive nem mesmo a condição de ter isso, talvez Ele está dizendo que eu não preciso disso. Eu só queria contribuir, Thiago, assim, eu acho que uma coisa que é muito importante agora, falando como pai, às vezes a gente importa essa ideia para os nossos filhos, comprando às vezes uma enormidade de brinquedos para eles, e de recursos e de jogos que na verdade eles nem usam, nem brincam, sabe? Não é comum a gente ver quarto de crianças assim, cheio de coisas, e a gente pensa que eles precisam de mais ainda, e às vezes a gente acaba trazendo esse desejo que a gente tem, esse impulso de comprar para eles, sabe? E na verdade, o que eles precisam mais é da nossa atenção e da nossa presença. Vou dizer assim, nessa época de pandemia, a gente tendo momentos em família muito bons, e a grande maioria deles não envolvem brinquedos, nem nenhum recurso. A maioria deles são brincadeiras nossas, de cócega, de correr, de estar junto, sabe? Então, o que eles precisam é a nossa presença. E isso é bem interessante. Se a gente começar a ensiná-los, todas essas dicas que a gente está vendo aqui, é algo que também a gente pode ensinar para os nossos filhos. A começar por essa. Ensine eles que eles não precisam ter tudo o que eles querem, eles precisam ter aquilo que eles precisam. Aquilo que realmente é útil e importante. E que Deus vai prover isso. Exato. Olha só, eu não traria essa perspectiva. Que bom que tu está aí. Perspectiva de pai e mãe aí, né? Isso é importante. Jorge, o pessoal reagiu à nossa pergunta aqui? Não, o pessoal está bem tímido ainda. Estão dando alguns boa noites e tal, mas a pergunta em si não reagiram. Então tá bom. Então, não vamos discuti-la então. Deixa eu só comentar uma coisa. Claro. Vou pôr ela aqui para o pessoal. Isso que você falou ali, né? Da gente encarar que tudo que possuímos é um presente de Deus, que Deus está comprometido em cuidar daquilo que nós temos, que possuímos, né? Que Ele nos dá, e colocar isso à disposição de outras pessoas. Tem uma chave muito interessante que a gente lida na teologia, que é um conceito que se chama mordomia. Sim. E a mordomia, ela diz o seguinte: nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. O dono é Deus. Então você imagina que você é um mordomo, né? E o dono da casa que você é mordomo, sabe mordomo, né? Desses filmes aí, né? É aquele que gerencia uma casa, é um gerente de uma casa. Ele administra a despensa, ele administra a comida, ele administra as coisas todas da casa, mas ele não é o dono. O dono é ainda outra pessoa. E a Bíblia ensina isso, que nós deveríamos lidar com os nossos bens, com as nossas coisas, como se nós fôssemos mordomos, não dono, o dono é Deus. E aí fica muito interessante da gente analisar essas 3 regras sobre essa perspectiva. Por exemplo, encare tudo que possuímos como um presente de Deus. Legal, o dono é Deus, eu sou só o mordomo, aquele que cuida, o gerente, correto? O 2, encare como assunto de Deus o cuidar de tudo que possuímos. Lógico, porque é dele. É dele as coisas, então ele também está comprometido em cuidar que isso não falte. Né? E o 3, fala ali, colocando o que possuímos à disposição de outras pessoas. Se a gente entende que o que nós temos é de Deus e Ele está nos confiando como gerentes, a gente não pode administrar como a gente quer. A gente tem que administrar como Ele quer. Um gerente de uma loja, ele não administra a loja como ele mesmo entende. Ele tem que administrar como o dono da loja quer. E o que Deus pede para a gente agora é que tudo que nós temos, que Ele confiou e que Ele está comprometido a manter, nós administremos como Ele quer. Compartilhando. Perfeito. Tu roubou um pouquinho do que eu ia falar. Ah, desculpa, Tiago. Capaz. E eu acrescentaria uma breve coisinha ainda, Jorge. Me parece que uma coisa aqui depende da outra. Se eu não conseguir encarar as coisas como um presente de Deus, dificilmente eu vou conseguir deixar Deus cuidar e dificilmente eu também vou colocar as coisas à disposição das outras pessoas porque Deus me pede isso, né? Na verdade, a regra 1 é a fundamental. Exatamente. A regra 1 é a chave. Beleza. Algum comentário aí, Jorge? Não, eu acho que eu falei demais já, né? Capaz? Não, no Face, eu digo. Não, no Facebook, vamos dar uma olhada aqui. Agora o pessoal reagiu aqui, olha. Temos aqui algumas reações no chat dizendo que a 3 é a mais desafiadora. A 3? A 3. Bom, a 3 me parece ser um desafio bem grande. Como eu falei há pouquinho, se as outras 2 não estão bem consolidadas, e me parece que a preocupação com o futuro
faz com que eu me apegue às coisas que eu tenho e que se torne meio difícil de compartilhar com os outros. Tu concorda, Jorge? Não, eu concordo, 3 é mais desafiadora exatamente por causa disso. Ela depende da 1 e da 2. Você precisa seguir ela na sequência, assim, olha. Deus é o dono, Ele me presenteia, Ele vai cuidar para que eu não falte, e aí se torna muito mais fácil ser generoso. Se você conseguiu realmente confiar nas 2 primeiras, é muito mais fácil praticar a terceira. Então ela, com certeza, para mim, ela é a mais desafiadora. Eu contei no culto uma história de que houve períodos na faculdade que eu não tinha o que comer no alojamento. E que, de repente, surgiu uma pessoa com uma caixa de comida vindo de Blumenau, sei lá, 2, 3 horas de viagem, e disse, olha, estava aqui, minha esposa lembrou de ti durante a semana, a gente trouxe aqui umas frutas, estou trazendo umas frutas, uns frios, um pão. Nesses momentos eu percebi o cuidado de Deus, assim, sabe, Jorge? E, pessoal, realmente, de momentos assim, eu consigo ver como Deus cuidou de mim. Isso é um incentivo agora para quando talvez alguém bate lá na porta, pede, quem sabe, um pouco da minha atenção, quem sabe está vendendo alguma coisa porque precisa sustentar a família nesse tempo de crise, ou para pegar umas bergamotas lá no pátio, eu digo, vai lá, porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Isso muda a perspectiva, lembrar de episódios assim. E eu acho que a 3, ela é mais ou menos assim um diagnóstico para saber se você está conseguindo levar bem a 2 e a 1, entende? Se você quer saber se você realmente está possuindo as suas coisas como um presente de Deus, se você tem essa perspectiva, e se você está realmente convencido de que Deus está cuidando, olhe para a sua generosidade. Se você consegue praticar realmente generosidade, é um sinal de que você também está conseguindo lidar bem com a questão 2 e 1 também. Porque é a questão mais prática e mais visível é a 3. Então ela nos ajuda bastante a avaliar a 2 e a 1. Lembrando que o ponto 2 e 3, pessoal, encarar como assunto de Deus cuidar do que possuímos e também colocar o que nós temos à disposição dos outros, tem um viés de bom senso ali, né? A gente tem que continuar trancando a nossa casa, o nosso carro, e também a gente não pode ser negligente com o nosso próprio sustento e sair distribuindo tudo. Tem um meio termo, um bom senso a ser seguido. Vamos adiante? Vamos. Segunda regra, pessoal. Rejeite qualquer coisa que produza em você alguma dependência. Isso aqui complica a nossa vida. Isso é bem importante. Posso começar? Manda ver. Eu só queria comentar, assim, algumas pessoas comentam sobre a questão da bebida alcoólica, né? Como é que a gente vê, por exemplo, a questão da bebida alcoólica? Pode tomar, não pode? A gente até vê quando a gente vai jantar na casa de alguém, que às vezes as pessoas ficam um pouco constrangidas, né, de oferecer e tal, porque às vezes tem aquela ideia, não, é pastor, é missionário, né, não bebe e tal, até ficam envergonhadas e tal. O que a gente percebe? A orientação bíblica é que a gente pode consumir bebida alcoólica. Pode, claro que pode. Não tem nenhum problema nisso. Aliás, a Bíblia vai dizer diversas vezes que Jesus consumiu vinho. Então não é o problema. O primeiro milagre de Jesus, inclusive, foi transformar água em vinho, era uma quantidade grande. Só que qual que é a regra de ouro? A partir do momento que você percebe dependência em você, corta. 0. Eu digo por mim, assim, olha, eu também às vezes consumo bebida alcoólica de maneira moderada, muito tranquila, de vez em quando, mas se em algum momento da minha vida eu perceber que isso está fazendo falta, que eu não consigo ficar sem, que quando eu fico sem eu começo a ficar aflito, ou até uma outra, se isso começar a dar briga na minha casa, olha, se eu tiver uma briga na minha casa por causa de bebida alcoólica, eu paro. E quando eu digo paro 100%. Então, a partir do momento que isso está começando a gerar problemas em casa, que isso está começando a gerar dependência, corte da sua vida. Eu acho que essa regra aí ela é muito interessante, mas não se aplica só para a bebida, né? Claro, com certeza não. E existem outras coisas que são tão evidentes quanto a bebida, talvez drogas, né? Mas também tem coisas que são menos evidentes. Compras, doce, tecnologia. Fica 24 horas sem o celular. É desafiador. Faz o teste. É bem desafiador. Sabe, nas férias a gente foi para uma chácara aí onde pega pouco celular, né? E a gente fica realmente ansioso de ficar sem. É uma coisa bem interessante. Mas se você não consegue ficar sem o celular, se ele bipa e você corre para ver o que era, então, meu amigo, você deveria realmente avaliar isso um pouco melhor na sua vida. Você deveria, de repente, ver maneiras de reduzir isso na sua vida, se você não consegue ficar sem, ou de limitar dias de trabalho ou alguma coisa assim. Mas é algo que também preocupa bastante. E assim também para hobbies, sabe? Se você vê um hobby que está ocupando um espaço demais na sua vida,
que está tirando tempo de família, que está gerando brigas. Não precisa ser necessariamente a bebida. Sei lá, vamos dizer, se o seu futebol está gerando briga em casa, se é algo que você não consegue ficar sem e algo que toda hora tem conflito, você e sua esposa, ou sei lá, qualquer outra coisa, reveja se não é algo que você pode ficar sem. Eu estava lendo num livro onde o autor falava sobre simplicidade, Jorge, e pessoal, de que um amigo dele, ele é um pastor que escreve, ele conta que o amigo dele, certo dia de manhã, ele saiu pela porta para pegar o jornal, que é entregue nas casas, né? Eles jogam por cima, como a gente vê nos filmes, no caso era nos Estados Unidos, e aí ele percebe que o jornal não está lá, e aí ele percebe que ele fica angustiado, porque ele precisa ler as notícias antes de começar o dia, né? E aí diz que ele percebe que não está lá, ele fica meio angustiado, ele olha para a casa do vizinho e pondera a ideia de ir lá pegar o do vizinho, então. Roubar o jornal do vizinho. Roubar o jornal do vizinho. E aí, então, esse pastor conta que o amigo dele parou, refletiu, o que eu estou fazendo, né? Eu fiquei dependente do jornal, e daí ele disse que ele entra em casa, pega o telefone e cancela a assinatura, né? Para realmente, na percepção de que aquilo está escravizando, está complicando a vida. Então, melhor deixar isso de lado. Exato. O que não simplifica a vida, então ela tem que sair. Exatamente. O que complica a vida tem que sair. Isso aí. E acho que é importante a gente falar brevemente que vícios são coisas delicadas, né? E muitas vezes a gente precisa de ajuda de pessoas e sempre a gente precisa pedir a ajuda de Deus para lidar com vícios, seja qual for na nossa vida. Sabe assim, vícios é delicado porque destrói. Eu já vi muitas famílias serem completamente destruídas por vícios. E dificilmente o viciado vai perceber que ele é viciado. E conseguir sair sozinho. Então, se você conversar com alguém, ele não, eu não sou, eu paro a hora que quero. Todo mundo vai falar isso. Então, se você quer realmente perceber se é um vício ou não, dá uma olhada, isso está gerando briga na sua casa, fica sem. E se você não conseguir ficar sem, mesmo gerando briga na sua casa, meu amigo, procure ajuda. Procure ajuda. E conte conosco se você precisar de ajuda. Claro, entre em contato com a gente, fica à vontade. Alguma reação aí, Jorge? Não, o pessoal está dando oi, alguns ainda reagiram ali, falando do questionário anterior, mas boa parte ainda fica na terceira mesmo. Então, um oi para você. Aqui mandou oi para Vivian, que chegou agora, minha cunhada, para dona Hilda também deu uma boa noite. Boa noite aí para todos vocês. Muito bom estar aí junto. Próxima dica. Crie o hábito de dar coisas. Especialmente as que você está se apegando demais. Acho que a gente volta um pouquinho ao assunto que a gente estava conversando do ponto 3, né? Realmente, e acho que é uma mescla do ponto 3 e também da questão dos vícios. Aquelas coisas que a gente se apega demais, que acabam complicando a nossa vida. E quem sabe a gente devia se questionar se alguém não pode fazer bom uso delas. Correto. Estava conversando também com o pessoal do Japa e questionei eles, olha, e também pensando para a minha vida, quantas coisas a gente tem em casa que a gente não toca faz meses? Quantas coisas a gente tem em casa que eu não toquei nos últimos 3 meses? Uma porção de coisas, com certeza. Exatamente. Quem sabe um bom resumo para a nossa sociedade nos dias de hoje é viver com uma enormidade de coisas que muitas vezes não são necessárias e que muito bem talvez poderia colocar à disposição de alguém. Acho que essa vai ser uma das grandes lições da nossa época. A gente perceber às vezes o que é essencial na nossa vida e o que não, e aprender a ser generoso. Acho que essa vai ser uma das grandes lições dessa crise do coronavírus, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre generosidade, Thiago. Assim, olha, eu vou falar um pouco da nossa experiência. Quando a Bíblia fala para a gente ser generoso, ela não está querendo dizer para a gente dar aquilo que sobra, para a gente dar para os outros ou compartilhar simplesmente aquilo que não vai fazer falta igual, né? Ou seja, eu até vou ajudar os outros naquilo que não atrapalha o meu projeto pessoal, eu vou ajudar os outros naquilo que não vai atrapalhar a minha próxima compra, naquilo que não vai atrapalhar a minha viagem. Daí eu até ajudo. A partir do momento que eu tenho que abrir mão de alguma coisa mais importante, daí não, né? Eu também tenho que pensar em mim. Então esse é o pensamento que está por detrás de muitas coisas. E a Bíblia fala, não, generosidade, ela deveria entrar como prioridade na nossa vida. Eu vou falar para vocês como a Susan e eu temos feito. Nós decidimos, temos lá o nosso orçamento doméstico, né? Quantos % da nossa renda a gente vai guardar,
quantos por cento da nossa renda a gente vai aplicar generosidade, a gente vai dividir, e a gente separa isso no começo do mês, para que isso garanta, não no final, para que isso garanta que a generosidade e também o ato de poupar, que também é importante, ele seja prioritário. Então, a partir do que sobra, aquilo ali a gente administra como gasto. Então, a gente sabe quanto a gente pode gastar por semana na fatura do cartão e a gente vai acompanhando para que isso fique dentro do que a gente pode. Mas isso que eu quero dizer é, a gente decidiu quanto, e a gente separa isso no começo do mês, porque se a gente separasse no final, ia ser o que sobra, né? E aí eu estou falando assim, de ajudar pessoas, de ajudar, não sei. Então, é um bom exercício, de repente, se você quer que a generosidade seja uma prioridade na sua vida. Legal, Jorge. Bem valiosa a tua contribuição, teu relato pessoal. E realmente, assim, é por isso que essa também é uma disciplina importante na espiritualidade. E por isso que é disciplina, né? Porque talvez mesmo quando o mês vai ser um pouco mais apertado, mesmo assim eu mantenho isso porque é algo importante e também para eu não me tornar escravo das coisas que eu possuo, ou escravo do meu dinheiro, né? Para eu me disciplinar a não deixar essas coisas assumirem o centro. Daí eu acho muito interessante a questão de você eleger porcentagens, porque se a tua renda diminui, bom, as outras coisas elas se adequam, né, e se equilibram junto com isso. E eu posso dizer para vocês assim, olha, a gente tem uma série de erros mas, assim, nessa crise, a gente não precisou mexer nessas porcentagens, a gente continua vivendo isso, porque eu creio que um princípio bíblico, a gente não escolhe quando a gente pratica e quando não. A gente precisa realmente ter isso como algo fixo, um valor fixo na nossa vida, né? Legal. Vamos para a próxima, Jorge? Vamos lá. Alguma contribuição aí? Não, o pessoal está bem quietinho aí. Então tá bom. Qualquer coisa eu aviso. Beleza. Próxima dica, pessoal. Essa aqui é boa. Procure lembrar frequentemente da salvação e da vida eterna. Essa é uma dica que está aí para simplificar os nossos dias e tornar a nossa vida muito mais leve. Isso é boa. Muito mais leve. Me parece, e eu falando agora de mim, Jorge, e pessoal, eu consigo perceber que facilmente no meu dia a dia eu esqueço disso. E tempos atrás eu procurei me disciplinar, não quanto à salvação, mas eu procurei me lembrar mais vezes de que eu sou amado por Jesus. Por que eu fiz isso? Porque eu tinha uma dificuldade enorme com autoestima. E ainda enfrento algumas dificuldades nessa área. E me lembrar frequentemente de que eu sou amado por Jesus, não por aquilo que eu sou, pelo meu desempenho, mas porque Ele me deu isso, porque Ele demonstrou isso na cruz, foi um remédio assim, para o meu coração. Porque eu percebo diferença na minha autoestima. Porque, tá certo, eu não sou um cara com exímias qualidades, que conquistou o mundo, mas eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. E perceber isso frequentemente fez diferença para mim. Isso é importante, relacionando bem diretamente com o tema, porque às vezes boa parte das coisas que a gente compra, como a gente comentou no início, que a gente adquire, é para a gente se sentir admirado pelos outros. E quando a gente percebe o quanto a gente é amado por Deus, não pelo aquilo que a gente tem, não por aquilo que a gente veste, mas simplesmente por aquilo que a gente é em Jesus, essas coisas elas perdem a força. Eu realmente, assim, honestamente, a gente não precisa usar a marca tal, carro tal, ter a aprovação das pessoas para a gente se sentir valorizado e amado. Essa é uma das grandes lutas que a gente tem, se sentir amado e valorizado. Mas quando a gente descobre o amor de Deus, isso nos liberta para uma vida de simplicidade, porque a gente não precisa mais correr freneticamente atrás da aprovação das pessoas. A gente vai conversar um pouco mais disso depois. Eu tô só queimando assunto hoje, Não, né? Capaz. Eu acho que essa dica, Jorge, procurar lembrar frequentemente da salvação e da vida eterna, é uma dica que amarra os assuntos que nós estivemos conversando. Tu não concorda? Não, eu concordo. Até, por exemplo, a administração de bens, né? Se a gente vai dar uma olhada, Jesus fala que a gente administra bem os nossos bens, a gente investe eles na eternidade quando a gente compartilha, quando a gente é generoso. Então, se a gente lembra da eternidade, todos esses conceitos, essas dicas, elas ficam muito mais fáceis. A gente encara a vida de um outro jeito. Se você passar, a gente comentou isso faz algumas lives, né? Se a gente viver a vida preocupado com os 60, 80 anos que a gente vive aqui,
A gente vai viver ela de um jeito, a gente vai tentar aproveitar ela ao máximo, comprar o máximo de coisas, viajar ao máximo. Agora, se a gente encara a nossa existência, levando em consideração também todo o tempo que a gente vai ter na eternidade, os milhares e milhões, ou seja, a eternidade que a gente vai ter, a nossa vida se torna tão pequena, a gente vai viver ela de um outro jeito. Isso é muito importante. E colocar isso na perspectiva faz parte de buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça. Faz parte de realmente lembrar disso, é fazer o meu coração ansiar por isso, né? Eu não tenho como ansiar, desejar algo se eu nunca lembro disso. E para a Bíblia, realmente, é importante a gente relembrar das coisas. Não é à toa que a Bíblia está aí, para a gente não esquecer de nada, a gente constantemente poder relembrar do que Deus fez na história. E lembrar da salvação faz parte de buscar o reino de Deus. Saber que esse reino de Deus está começando agora, a gente conversou isso no domingo. Então, se você não entender bem, dá uma espiada lá. O reino de Deus começa agora, mas a gente vai viver ele plenamente lá no céu, na eternidade com Deus. E só que a gente tem que ter isso no horizonte, né? A gente até comentou nos pequenos grupos online, que a gente deve viver, tu comentaste no domingo também, como cidadãos do céu. A gente lembra que a nossa casa, ela não é aqui, a nossa casa ainda vai vir, né? Isso é muito importante. E isso faz com que eu enxergue de uma forma diferente o que eu possuo agora. Exato, exato. O Renato aí comentou que essa é a dica mais importante. Eu também, pessoalmente, acho que é a dica mais importante. Essa é uma boa dica, com certeza. E a mais importante, sim. Então tá ótimo. Vamos para uma próxima dica, então? Ah, claro. Antes de a gente ir para uma dica, a gente quer ouvir vocês. 38 minutos. Está certo. Olha só, pessoal, a gente tem um questionamento para vocês. E a gente quer uma opinião sincera de vocês. Vocês acham, por que tenho dificuldade em crer que estou salvo e vou viver no céu um dia? Sabe, tu concorda comigo, Jorge, de que essa é uma dificuldade que a gente tem? E o Jorge que está acenando que sim. Você acha que você tem essa dificuldade de lembrar, de crer com certeza absoluta de que você vai viver no céu um dia? Eu tenho percebido, Jorge, pessoal, que nos últimos tempos eu tenho visto isso na vida das pessoas. Como eu comentei, eu também, volta e meia, me esqueço disso, ou acabo não lembrando, aliás. E eu queria saber de vocês, pessoal. Comente aí se é 1, se é 2, se é 3, ou se é mais de uma dessas opções. Você pode mandar mais de um número. Você acha que você não lembra, se esquece facilmente, porque você nunca percebeu a importância de lembrar disso frequentemente? Então, isso não era importante e por isso não estava no seu horizonte. Porque eu acho que ainda não entendi direito este assunto. Pessoal, essa é uma resposta pessoal, mas é bem valiosa para nós, tá certo? Saber essa resposta de vocês. Porque sabe, você acha que você não entendeu direito o assunto e você não consegue dizer, sim, eu estou salvo, sim, eu vou viver no céu um dia, ou porque eu acho que eu não mereço isso. Quer fazer um comentário dentro dessa pergunta, Jorge? Não. Acho que quero ouvir o pessoal. Beleza. Vamos para mais uma dica enquanto o pessoal reage? Pessoal, reajam aí, a gente quer realmente ouvir de vocês agora. Esse é um assunto bem importante para a nossa espiritualidade e também creio que é importante para vocês. Essa dica aqui, essa é boa. Obedeça a orientação de Jesus quanto à sinceridade. E a orientação que a gente está se referindo aqui é Mateus 5:37, pessoal. Seja o seu sim, sim, o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Acho que, em primeiro lugar, Jorge, essa não é só uma dica. Não. Isso aí é muito mais do que uma dica. Essa é regra. Essa é uma regra. Lembra que a gente comentou a diferença no começo? Dica é aquilo que a gente desdobra a partir da Bíblia, mas são pensamentos nossos. E de outros cristãos, né, que viveram esses princípios. Mas regra é o que está na Bíblia. E isso aí foi o que Jesus falou. Então não tem como fugir, né? E eu tenho a impressão de que quando o nosso sim não é sim, quando o nosso não é não, isso ficou confuso, mas é isso aí mesmo, que a nossa vida deixa de ser simples. Eu tenho a impressão, Jorge, que quando a gente diz uma mentira, a gente é levado a dizer outra mentira para cobrir a primeira. E depois de dizer 2 mentiras, a gente tem que adaptar o nosso jeito de viver para fundamentar as nossas mentiras.
E, assim, ó, aqui, se você quer saber se alguma coisa tem um lugar ruim na sua vida, sabe aquilo que a gente falou, aquelas coisas que geram dependência na gente, que a gente deveria cortar? Se você tem que mentir para sustentar isso, é uma grande chance de que essa coisa se tornou um vício, uma dependência, você tem que tirar. Se você tem que mentir para sustentar uma atividade sua, se você tem que mentir para acobertar algo, desconfie seriamente que isso precisa realmente sair da sua vida. E o interessante é que a colocação de Jesus é que isso vem do diabo. Muita gente diz que o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, mas a Bíblia diz que o diabo é pai de uma coisa, pessoal. É o pai da mentira. E quando a gente mente, a gente está servindo não a Deus, mas ao diabo. Não sei se você vai acreditar ou não em diabo, enfim, mas a Bíblia fala que nós temos um grande inimigo das nossas almas que quer nos derrubar e nos afastar de Deus. E uma das principais armas que ele usa para nos afastar de Deus, para destruir a nossa vida, para complicar a nossa vida, para destruir nossa família, se chama mentira. E realmente, assim, olha, a mentira pode ser um grande termômetro para nós, de uma vida que está saindo do caminho de simplicidade que Jesus ensina. E aí, com a mentira, as coisas realmente ficam muito complicadas. E daqui a pouco a gente tem que começar a viver as mentiras que a gente disse, e aí a coisa deixa de ser simples. Ou talvez quando a gente está num relacionamento e acaba não sendo fiel, e a gente não conta isso, a pessoa não sabe quem sabe o nosso cônjuge, a pessoa que está do nosso lado, nosso namorado não sabe da traição. Mas tu sabe que tu está vivendo uma mentira. Porque aquele relacionamento não estaria assim se a verdade fosse dita. Exatamente, exatamente. E às vezes não é nem só a mentira, mas é o segredo, sabe? Quando você esconde isso. Você não está mentindo ativamente, você está mentindo passivamente. Você está deixando que as pessoas acreditem em outras coisas. Também é um grande perigo. Meia verdade também. Meia verdade, meia verdade. Até assim, uma questão para o casamento de vocês, quem é casado e está assistindo a gente, bem importante, conta a história que a rainha Vitória, uma vez, ela tinha dúvida se ela deveria contar um segredo, uma questão política do Estado lá, né, ela é uma rainha, para o seu marido ou não, e ela pediu um conselho para um dos seus conselheiros, e ele falou assim, olha, no casamento, os segredos são mais difíceis, ou são mais perigosos do que as discussões. No casamento, os segredos são mais perigosos do que as discussões. Já vale para ti, Thiago, que está se preparando aí para o casamento. Está escutando, Emily? Para a gente essa. Isso aí, importante. Bom, pessoal, alguma reação nova, Jorge, do pessoal? Então, sim, aqui ó, pessoal, tivemos reação tanto para o 1, quanto para o 2, quanto para o 3. Eu acho, olha só, está bem dividido aqui, está bem dividido. A Rose comentou, acho que a 3, por não ter certeza que estou vivendo como o Senhor espera. Mas tem algumas que estão comentando 1, alguns estão comentando 2 também. Gente que nunca tinha pensado nisso. A Ana comentou aqui com a gente, geralmente me lembro nas manhãs disso, pois é o horário que estou sozinha. Sempre que peço a Deus para que nesse dia que comece Ele me ajude a merecer a eternidade. Então é algo que ela lembra bastante, isso é o ponto 3. A dona Ilma também fala que acha que é 3, que não tem muita certeza se vive como Deus realmente quer. Então, assim, a maioria está no 3. Interessante. Realmente, quando a gente lembra da eternidade, se a gente coloca isso em prática, isso muda totalmente a forma como a gente encara o nosso dia, os nossos problemas, né? Também as nossas privações, as nossas angústias, especialmente as que tem vivido agora. E tu disse que a resposta mais comum foi a questão 3. 3, porque acho que não mereço. Queres fazer um comentário? Eu acho que eu vou roubar teu assunto se eu fizer isso. Pode falar se quiser. É grande a minha resposta. Quem sabe quem sabe a gente bota isso num assunto para a gente conversar numa outra live ou num outro culto. Mas eu acho que pelo menos assim, olha pessoal, só para vocês saberem, o cristianismo eu acho que é a única religião do mundo que vai falar que a salvação não é uma questão de merecimento, não é algo que a gente faz e se esforça para conquistar.
a gente entende que tudo o que a gente precisava para ser salvo, Jesus conquistou. E a salvação então se torna um presente, porque se dependesse do nosso merecimento, a gente nunca conseguiria chegar lá. Tudo que Jesus fez, morrendo na cruz por nós, foi nos ofertar a salvação. Ele nos oferece isso como um presente de graça para nós, porque para Ele custou tudo. E a gente tem acesso a isso crendo. O que você precisa fazer para saber se você vai ser salvo ou não, se você vai estar na eternidade ou não, é responder uma pergunta. Você crê em Jesus? Você reconhece o amor dele na tua vida e deixa esse amor moldar a tua maneira de viver? Se sim, você está lá. Correto? Corretíssimo. E isso é maravilhoso. E acho que um comentário ainda dentro da reação do pessoal, se a gente ficar olhando para o nosso desempenho, Jorge, e eu percebo que a Bíblia diz isso no geral, de que se a gente olha para o nosso desempenho, a gente sempre vai achar que não chega lá. E de fato a gente não chega lá. Eu não chego, tu não chega, né? E ninguém chega. Mas a Bíblia nos chama a não olhar para o nosso desempenho, mas olhar para o desempenho de Jesus, e Ele não pecou. E porque Ele fez tudo certo, e ainda pagou a nossa conta, é que a gente está salvo, porque Ele já fez, porque Ele foi perfeito no nosso lugar. E é importante, né? Todas essas dicas que a gente está dando e todas as outras que a gente dá, não é para que você alcance o céu, não é isso que está em questão. O que decide você alcançar o céu ou não, é você crer em Jesus ou não, isso decide o céu. Então todas essas dicas que a gente está dando, é porque Jesus te presenteia o céu. E como gratidão, você pode viver da maneira como Ele orienta. Mas você não está correndo atrás de algo que ainda você precisa alcançar. Você já alcança em Jesus. E agora você é chamado a viver dessa maneira. E na Bíblia, e com certeza assim nos dias de hoje, Deus sempre deu primeiro e pediu depois. Né? Ele libertou Israel do Egito. Depois Ele deu os 10 mandamentos pedindo que eles obedecessem, por exemplo. Deus dá a salvação primeiro. Depois Ele diz, olha, agora que tu está salvo, agora tu podes me amar, tu sabe que eu te amo, agora vamos dar uma olhada aqui para umas coisas que estão complicando a tua vida. Vamos agir de um jeito diferente. Exato. Essa dica já foi. Essa dica aqui, pessoal. Vamos lá. Procure se afastar das coisas que distraiam sua busca pelo reino de Deus. Isso tem tudo a ver com agora aquele primeiro assunto que a gente conversou na live de hoje. Que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essa orientação que Jesus nos dá para uma vida de simplicidade. E agora, se isso aqui está sendo distraído por alguma coisa, quem sabe a gente deveria deixar isso de lado. Isso acontece fácil, né, Jorge? Muito fácil, exatamente. Se alguma coisa te distrai da vida com Deus, se alguma coisa te afasta dessa vida, se alguma coisa está ocupando o lugar que caberia a Deus, olha só, tira isso da sua vida. Porque senão você está realmente se afastando do projeto de simplicidade de Deus que Ele tem para a sua vida. E eu ainda acrescentaria assim, há tantas coisas, tantas ideias no nosso mundo, tantos modismos, né? Pessoas dizendo que tu tem que ter, que tu tem que comprar, que tu tem que possuir mais, né? Houve crises, situações de dificuldade, e tudo isso nos distrai muito rápido. E facilmente a gente tira da perspectiva buscar o reino de Deus e sua justiça, buscar o relacionamento de Deus, buscar o que é a vontade de Deus para a nossa vida, buscar o que é justo diante de Deus e também aquilo que, no sentido do que é correto diante de Deus, e também buscar o bem-estar de outras pessoas, porque Deus nos pede. E a gente se distrai com tanta coisa. É tão fácil crises nos distraírem, privações nos distraírem, modismos nos distraírem, que isso rapidamente sai da perspectiva. E isso não é bom que aconteça. Isso mesmo. Quero complementar, e encaminhando o nosso encontro para o final, Jorge, com essa frase aqui do Foster. De um livro chamado Celebração da Disciplina, um livro muito legal. E ele diz assim, não importa quão dignas sejam outras preocupações, no momento em que elas se tornam o foco dos nossos esforços, passam a ser idolatria. E isso é muito importante e relevante porque a orientação de Jesus é que o nosso esforço seja o reino de Deus e sua justiça. Exato.
E é um bom critério, né? A gente falou sobre idolatria faz 2 semanas. Se você quiser mais informações sobre isso, procure na página. Lembrando que idolatria é aquilo que assume o centro da nossa vida, ou são as coisas que são mais importantes do que Deus, né? Perfeito. Pessoal, o reino de Deus e a busca pelo reino de Deus e sua justiça, bem como nós conversamos no domingo, é um convite de Jesus para a gente viver uma vida privada de preocupações, né? E talvez as privações que tiram a nossa paz nos dias de hoje, ou tiram a nossa paz em outros momentos. Jesus quer simplificar a nossa vida. E Ele diz, olha, Ele te oferece hoje, e amanhã também, e todos os dias, a oportunidade de buscar o reino dEle em primeiro lugar. E Ele diz agora, olha, eu vou suprir todas as tuas necessidades. E a gente tem até percebido isso aqui no distrito, como Deus tem suprido nossas necessidades. Dentro disso, a gente vai ter uma boa notícia no domingo, a Mirna vai contar para a gente. Não vou dar o spoiler aqui, mas Deus tem cuidado de nós também no distrito. E diante disso, nós somos chamados a ter outra coisa no horizonte. A tirar essas preocupações que agora complicam a nossa vida e viver uma vida de simplicidade. Não buscando agora essas coisas que todo mundo busca, que as pessoas perdem sua paz, se matam de trabalhar, se sentem incompletas por não possuir. E Deus nos convida para buscar o reino dEle, para botar isso na perspectiva. E isso é uma vida privada de complicações. É uma vida muito mais simples. E não é à toa que lá em Mateus 13, Jesus definiu o reino de Deus, esse que Ele orienta a gente a buscar, da seguinte forma. Só que lá Ele chamou de reino dos céus, porque começa aqui, a gente vai morar um dia no céu, esse reino continua lá, onde Deus é o rei, e Ele diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. E o que me chama mais atenção aqui, Jorge, e abro agora para as tuas considerações finais, é que o texto bíblico diz que esse homem cheio de alegria faz isso. Exatamente. Quando a gente descobre algo de tanto valor assim, a gente faz isso com o coração alegre. Não faz isso com peso, não faz isso com obrigação, mas faz isso com o coração alegre. Isso é uma grande questão. E as dicas que nós conversamos na noite de hoje com vocês, elas são feitas com alegria. A gente incentiva você a fazer isso se você fizer com alegria. Enquanto você não estiver contente, sentindo alegria em poder seguir alguma delas, talvez você precisa voltar um pouco e conhecer um pouco melhor do amor de Jesus. Porque é esse amor, essa salvação, esse perdão e misericórdia que nos dá a motivação necessária para buscar o reino de Deus e sua justiça. Se a gente não conhecer esse amor primeiro, a gente não consegue buscar esse reino de Deus. A gente não consegue se relacionar com Deus adequadamente. E eu olho para a minha vida, e eu queria que você soubesse disso, de que com alegria eu digo que não tem como eu viver a minha vida longe de Deus. Porque a forma como Deus transforma a nossa vida, coloca as coisas no seu devido lugar, e também a perspectiva de ser tremendamente amado, salvo por Deus, e a vida eterna transforma a nossa vida e redefine todas as nossas prioridades. Pessoal, alguma última reação ainda, Jorge? Não, só teve alguém que comentou aqui no chat que está aliviada com a resposta antes que a salvação é um presente, não um merecimento. Tem alguém que comentou aqui que está aliviado, porque ela crê em Deus. Então pode ficar em paz mesmo. Que bom. Também vamos talvez dedicar um outro tempo para falar mais sobre esse assunto. Queridos, muito obrigado pelas contribuições de vocês, pela participação. Ótimo ter esse momento com vocês. E que, de fato, a nossa vida, a minha, a tua, Jorge, e a de cada pessoa que nos escuta, possa estar voltada para esse reino de Deus e sua justiça, para esse relacionamento, para essa vontade de Deus, e que a gente possa viver uma vida de simplicidade diante desse Deus que nos ama tanto. Quero convidar vocês para um momento de oração, para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pelo teu tremendo amor,
pelo Teu presente de perdão, misericórdia e salvação, Senhor. Muito obrigado por isso. Também, Deus, muito obrigado que isso nos é dado como presente por aquilo que Tu fizeste na cruz. Senhor Deus, também nos ajuda a entender de que isso é um presente de amor e que nós precisamos também Te buscar, que nós necessitamos deixar ser transformados por esse Teu amor e que de fato o Teu amor nos transforme e nos conduza a uma vida mais simples, ó Pai. Que talvez nos dê coragem e sabedoria para seguirmos algumas dessas dicas, colocá-las em prática, ó Pai, e que realmente nossa vida possa ser mais simples através do Teu amor. Abençoe o restante de semana de cada pessoa, Senhor. Também proteja a sua saúde e conceda aquilo que eles necessitam, ó Pai, e também dê a certeza, a convicção de que Tu vais fazer isso. Em Teu nome que eu oro. Pessoal, muito obrigado pela participação, as contribuições mais uma vez. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aí nessa noite. Muito Jorge legal. também, valeu por ter topado o desafio para a gente fazer um bate-papo. Estamos aí juntos. Queridos, uma ótima semana, um bom descanso para vocês e nós nos vemos no domingo, onde nós vamos conversar sobre o cara e o corona, o último encontro. Isso aí, um tema muito importante, está fazendo muita diferença na minha vida, é o que eu vou falar com vocês. A gente tem perdido o controle, a gente tem perdido os nossos planos, né? E isso também tem um lado bom, isso também tem o outro lado. Nós vamos então comentar disso aí no domingo, e vai ser realmente muito importante, esteja com a gente. Tá certo, vamos passar aqui brevemente, eu já me despedi de vocês, os avisos. Pessoal, momento de convívio, pequenos grupos online, se você tem disposição, quer participar, tá os nossos números ali, fale conosco, se inscreva. Lembrando, temos grupos em Chapecó, Caibi e Palmitos. Então, se você é de uma dessas cidades, quer participar, ou de outras, também pode participar. Está sendo online, aberto a todos. Isso aí. Pessoal, oportunidade de serviço, a Meu que está necessitando atualmente de marketing e tecnologia. Se você quer nos ajudar numa dessas áreas, entre em contato conosco. Você pode cuidar de alguém ligando ou participando da equipe de oração, de intercedendo pelos motivos de oração que as pessoas mandam. Lembrando, a assistência social de Palmitos está necessitando dessas coisas que estão sendo listadas aí e voluntários para a campanha do agasalho. É uma oportunidade de você colocar o que você tem, inclusive o seu tempo à disposição da necessidade de outras pessoas. Isso também é bem legal. E uma oportunidade de gratidão, você pode fazer a sua gratidão a Deus, ofertando sua oferta financeira aqui na Meu, que se você quiser fazer conosco, está sendo projetado aí para vocês a conta bancária da Melk. Agora sim, uma boa noite para todos vocês, um bom descanso e até domingo. Boa noite, até domingo, pessoal. Mas não, eu pensei que só por meu cantar tu virias a ser, mas não, é que a música soou, mesmo sem minha voz, é que o Senhor me tocou quando esqueci de imaginar. Eu pensei que poderia explicar a grandeza que és, mas não. Eu pensei que poderia encontrar o caminho que és, mas não. A explicação se esgotou, mesmo querendo encontrar. É que o Senhor me buscou quando a estrada era só escuridão. Vou e faço o meu melhor e ser barro em
mãos. Tu vens, me chamas pra entrar em teu reino de amor, de amor. Tu és meu Deus, teu nome é grande. Tu és eterno, mas não distante. Canto sereno, tua grande glória. Tu és santo Deus, oh aleluia. Tu és meu Deus, teu nome é grande. Tu és eterno, mas não distante. Canto sereno, tua grande glória. Tu és santo Deus, oh aleluia. Pensei que poderia explicar a grandeza que és, mas não. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti,